Olá, meus queridos alunos. É um prazer e uma honra ter a nossa primeira videoaula, tá? Aqui eu preparei para vocês uma revisãozinha sobre o tecido epitelial. Tentei escolher um ambiente assim bem bonitinho, né, para a gente se ambientar com essa novidade que são as videoaulas, tá? Então vamos lá. O tecido epitelial, ele pode ser classificado entre o epitélio de revestimento e o epitélio glandular, tá? Quais são as características gerais do tecido epitelial? Bom, as células são justapostas, que significa que elas estão grudadinhas umas nas outras. Claro, se eu estou falando que o epitélio é revestimento, ele é uma proteção também. Por isso as células são unidas. Unidas por o quê? Por junções aderentes, junções comunicantes, dependendo do tecido, a localidade, as interdigitações, ok? Uma outra característica que a gente vê é que as células estão muito próximas e não tem quase matriz extracelular entre essas células, o que se contrapõe ao tecido que está vizinho ao tecido epitelial, que é o tecido conjuntivo, em que as células estão bem espaçadas. Como é que eu consigo notar a presença de células? Nas nossas aulas presenciais, eu sempre apontei a vocês que olhassem os núcleos, né? Os núcleos, eles têm uma coloração arroxeada. Essa coloração arroxeada dá-se pelo corante, certo? A gente faz uma dupla coloração, que é hematoxilina e eosina, e é justamente a hematoxilina que vai ter afinidade por esses núcleos, tá? O tecido epitelial, ele é um tecido avascularizado. Aqui a gente não vê vasos sanguíneos. Mas, professor, eu ainda nem aprendi vasos sanguíneos. Bom, aqui a gente já tem um vaso sanguíneo, outro vaso, tá certo? Então, como que o tecido epitelial, ele se mantém vivo se ele não tem vasos? Nós sempre teremos um suporte de tecido conjuntivo ao lado do tecido epitelial, que fará o quê? A nutrição desse tecido epitelial. Tá? Outra característica é que entre o tecido epitelial e o conjuntivo, a gente tem o que? Uma região que faz parte do tecido conjuntivo chamado de lâmina basal. Essa lâmina basal a gente não consegue ver na microscopia óptica convencional, o que eu sempre apontei a vocês durante nossas aulas práticas, ok? Mas a gente consegue ver na microscopia eletrônica. Uma outra característica do nosso epitelial é o quê? São os tipos de epitélio, tá? A gente tem um epitélio que pode ser classificado como simples, um epitélio que pode ser classificado como estratificado, tá? Esse epitélio simples, ele só tem uma camada de células, como podemos observar, e essas células, elas podem ser classificadas como pavimentosas, cúbicas ou cilíndricas. Existem mais sinônimos para as células cilíndricas, que são prismáticas ou colunares. Já o epitélio estratificado, ele possui várias camadas, duas ou mais, de tecido epitelial. Sempre eu notava com vocês nas aulas práticas, como é que a gente observa o epitélio estratificado? Nós observamos através da quantidade de núcleos, um sendo sobreposto ao outro. Então, isso já dá a dica de que trata-se de um epitélio estratificado. Dentre os tipos de epitélio, nós possuímos dois tipos de epitélio especiais, certo? Um que é o epitélio de transição da bexiga e o outro que é o epitélio pseudoestratificado que está na traqueia, por exemplo, tá? Esse epitélio de transição da bexiga, ele é um epitélio estratificado, mas qual é o especial, né? Qual é o quesito especial desse tecido? Ele possui células que assumem morfologias distintas de acordo com o aspecto fisiológico da bexiga. Então, quando a bexiga está vazia, esse epitélio está relaxado, então as células ficam arredondadas e eu posso chamar isso de um aspecto poligonal. Já quando as células estão o quê? Pavimentosas, é porque essa bexiga ela está cheia, ela tem urina, então esse epitélio está distendido. Aqui em cima, nós notamos o epitélio pseudoestratificado. Por que é pseudoestratificado? Ou seja, falsa estratificação. Porque, na verdade,
se olharmos os núcleos das células, eles estão em diferentes alturas. E quando observamos na microscopia óptica, a gente fica com a impressão de que são camadas celulares. Mas como as células estão com núcleos em diferentes alturas, então é por isso que nós temos esse aspecto. Tá? Aqui está sendo mostrado para vocês um epitélio simples cúbico. Lógico que são as imagens mais lindas, né? As que nós vimos no laboratório, esses núcleos não estavam tão redondos, mas isso é um slide de aula, né? A gente sempre mostra para vocês o que é o exemplo típico, né? Então, no epitélio simples cúbico, o que nós temos? Uma só camada celular e a morfologia da célula é o quê? Cúbica. Como a gente nota isso? O núcleo bem arredondado. Bem arredondado, e com esse núcleo bem arredondado, a gente consegue contar quantos núcleos tem enfileirados, empilhados. Aqui no caso é só um, porque o aspecto aqui dessa imagem é arredondado, que nem eu estou mostrando para vocês, tá? Já aqui no epitélio do ovário, a gente tem o quê? Nota-se que tem uma faixa azul, porque trata-se de uma coloração diferente para exacerbar, mostrar esse colágeno presente na lâmina basal, tá? Mas esse epitélio simples também está evidenciando os núcleos bem arredondados. Aqui embaixo nós veremos essa imagem mais para frente em sistema nervoso, que são o quê? É o epitélio simples cúbico do plexo coroide, região que vai ser a produtora do líquor, certo? Bom, aqui nós estamos vendo o esôfago, tá? Que vai ser um epitélio estratificado pavimentoso. Como é que a gente classifica esse epitélio como estratificado? Bom, a estratificação é dada por quê? Porque eu vejo que um núcleo está se sobrepondo ao outro. Então, eu tenho muitas camadas, ou duas ou mais, certo? Por isso, é um epitélio estratificado. E por que eu denomino pavimentoso? Porque, na verdade, as células que estão na superfície é que vão dar o nome do epitélio. Se essas células da superfície estão com os núcleos bem achatadinhos, como nós podemos notar aqui, é porque trata-se de um epitélio pavimentoso. E por que ele é não queratinizado? Porque não tem queratina. Certo? Eu sempre falo a vocês que trata-se de um epitélio úmido, né? O que não tem queratina, ele costuma ser úmido, tá certo? Porque o único epitélio que tem queratina é aquele que compõe a nossa pele, tá bom? Aqui, mais uma vez, o epitélio do esôfago, tá? E aqui, agora, a gente está vendo o epitélio de transição da bexiga, uma imagem bem bonita, né? Que nós estamos vendo aqui. Nota-se que quando esse epitélio de transição da bexiga está com a bexiga vazia, esse epitélio está com as células poligonais. A gente sempre nota o quê? As células mais superficiais. Quando a bexiga está distendida, o que nós temos? As células mais superficiais estão com os núcleos achatados, então as células estão com uma morfologia pavimentosa, tá bom? É isso que vocês têm que notar no epitélio de transição da bexiga. Bom, agora a gente chegou numa definição importantíssima, que é pele. O que é pele? Pele é uma composição da epiderme mais a derme. A epiderme é o tecido epitelial, que se encontra aqui representado nessa região rósea mais escura. E a derme? Quem é a derme? A derme vai ser o tecido conjuntivo que está embaixo, adjacente ou vizinho, tá? Nesse slide, nós estamos vendo imagens de pele fina. Por que eu sei que é a pele fina? Eu tenho as camadas de células epiteliais, só que essa camada de queratina aqui, ela tá fina, tá certo? Por isso que eu chamo de pele fina. Que seria a pele aqui da mão, certo? Do nosso braço, né? A pele fina, que tem os pelos e etc.